Fala, querido. Nos últimos dias temos ouvido novamente o mundo falando a respeito de conflitos entre Israel e Palestina. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas aumenta a violência nos confrontos entre israelenses e palestinos. E o grupo terrorista Hamas. Israel entrou na faixa de Gaza. 1.000 mísseis foram disparados por militantes palestinos. De mais violência nesse conflito interminável histórico. E com certeza, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar a respeito desses constantes confrontos. Muito provavelmente deve entender muito pouco ou até mesmo absolutamente nada desta tão complexa situação territorial tensa entre o povo israelense e os palestinos. Para termos uma visão mais ampla e entendermos a quem realmente pertence esse território historicamente, preparamos para você uma série de vídeos que vão aumentar o seu conhecimento e com certeza aguçar a sua vontade de se inteirar sobre o assunto. Para isso, precisamos retroceder alguns milênios para entendermos a origem da nação de Israel. Meu nome é Rafael Querido e você está no FQ Curiosidades. Aumenta a violência nos confrontos entre israelenses e palestinos. Por volta de 1800 a.C., Jacó, neto de Abraão, o qual o Senhor Deus teria mudado seu nome para Israel, já havia se estabelecido juntamente com seus filhos que viriam a ser os chefes das tribos de Israel. Também com suas esposas e concubinas no território de Canaã, terra que Deus já teria dado por herança aos descendentes de Abraão, o patriarca do povo hebreu e avô de Jacó. E disse Deus a Abraão: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. Após muitos anos de habitação em sua terra, o povo de Jacó, Israel, na verdade, se viu forçado a migrar para o Egito por conta da fome. E essa foi a primeira vez que os hebreus tiveram que sair de Canaã. E por cerca de 400 anos o povo foi subjugado, escravizado, miseravelmente maltratado e até mortos pelo faraó. Até que o Senhor levantou Moisés, o libertador do povo, que através de sabedoria e poder de Deus, libertou os hebreus e protagonizou o êxodo de seu povo, que pela primeira vez retornaria para a terra que Deus já havia prometido. Após os anos de peregrinação no deserto, Josué, sucessor de Moisés, chega às terras de Canaã e, conforme Deus havia ordenado, faz a repartição do território entre as tribos de Israel. E o povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Muitos anos mais tarde, por conta da falta de confiança e das divergências das tribos, o povo clama ao profeta Samuel por um rei, rejeitando assim o governo direto de Deus. Mas mesmo assim o Senhor os atendeu e à frente da iniciativa estava Saul, que foi ungido como primeiro rei de Israel, fazendo então das 12 tribos agora o estado monárquico unificado de Israel. A unificação dura até o reinado de Roboão, filho de Salomão, neto do grande rei Davi, que por conta de sua inflexibilidade levou Israel novamente à divisão. Só que agora em duas partes. Reino do Norte, que se mantém como Israel, sob o governo de Jeroboão, com 10 tribos, e Reino do Sul, que fica conhecido como Judá, com as tribos de Benjamim, Judá e a porção dos sacerdotes de Levi, que eram responsáveis por fazerem o sacrifício do templo de Jerusalém, que então ficou pertencendo ao reino de Judá. No século 7 a.C., por conta das várias ameaças e tentativas de incursões de Israel contra Judá, o reino do sul, Judá, se torna vassalo da Assíria, que por sua vez devasta o reino do norte, levando cativo a maior parte das tribos de Israel, que até os dias de hoje ainda é motivo de discussão entre teólogos e acadêmicos na seguinte questão: onde foram parar as outras tribos de Israel? O Reino do Sul, Judá, por sua vez,
continuou seu reinado por mais 117 anos, até que no século VI a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade seu reino e, além de levar o povo judeu em cativeiro, destrói o Templo de Salomão e aniquila Jerusalém, deixando a cidade pela primeira vez em ruínas. Diferentemente do Reino do Norte, o povo de Judá não desapareceu da história, mas amargaram o cativeiro por 70 anos, cumprindo a profecia do Senhor através do profeta Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei objeto de pavor e zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, no período do cativeiro da Babilônia, surge também o termo judeu, não se restringindo somente ao povo da tribo de Judá, mas a todos os descendentes de Abraão que viveram e sobreviveram ao exílio da Babilônia. Somente na época dos persas, o termo judeu seria nomenclatura restrita aos adeptos da religião judaica. Após o fim dos 70 anos profetizados por Jeremias, Ciro o Grande conquista a Babilônia, liberta o povo judeu e, além disso, designa para eles o território de Ehud, que era a antiga província de Judá e que já era por direito de Israel. Depois de, novamente, a nação em sua totalidade ter sido humilhada, massacrada, escravizada e dispersa entre as nações, pela segunda vez, os judeus retornaram à tão amada terra da promessa. Desde a saída do exílio babilônico, os judeus reconstruíram suas cidades, reedificaram Jerusalém e também o novo templo. Travaram novas batalhas, foram novamente dominados, agora por Roma. Receberam o tão aguardado Messias e, apesar de não o terem aceitado, crucificaram o único que ressuscitou e que dividiu a história. E no ano 70 depois de Cristo, novamente o Templo de Jerusalém é destruído e o povo da Cidade Santa, mais uma vez, é massacrado. Agora, pelo Império Romano. O general Tito, a mando do novo imperador Vespasiano, liderou a incursão que ceifou a vida de mais de 1 milhão de judeus naquele fatídico dia. E como profetizado por Jesus, cerca de 40 anos antes, o Templo de Jerusalém é totalmente destruído. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com coisas que tinham sido dadas como ofertas. E então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima de outra. Já em meados do século I, por conta das várias atrocidades e também das diversas tentativas do Império Romano de introjetar na cultura do povo judeu a prestação de cultos ao imperador, começaram a surgir mais rebeliões na Terra Santa. E em meio aos seus líderes, um se destacou. Seu nome era Bar Corba, que mesmo escondido em uma caverna, organizou um exército que lutou bravamente contra os romanos. Bar Corba chegou a cunhar moedas estampando o sonho da reconstrução do templo em Jerusalém. A resposta de Roma às rebeliões foi absolutamente sem nenhuma misericórdia. O então imperador Adriano expulsou todos os moradores de Israel e, sobre as ruínas do templo de Jerusalém, mandou construir um santuário ao deus Júpiter. Não findando aí suas maldades, Adriano fez questão de rebatizar Jerusalém com o nome pagão de Hélia Capitolina, que numa tradução aproximada é dedicada a Júpiter. Destacou toda uma guarnição de soldados, a 10ª Legião, para se certificar que nenhum judeu sequer colocaria os pés em Jerusalém novamente.
E como se não fosse o bastante, o imperador rebatizou toda a terra prometida, a antiga Canaã. Agora Israel, com o nome Palestina, que é a latinização para a terra dos filisteus. O nome era uma clara afronta do povo romano ao povo judeu. Em suma, segundo a história, quem nomeia o território de Israel com o nome Palestina é o Império Romano. E assim, pela terceira vez, o povo de Israel, em sua totalidade, tem que deixar Israel, a nova grande diáspora, e o povo hebreu novamente é espalhado entre as nações de todo o mundo, cumprindo assim mais uma vez as profecias bíblicas. O Senhor fará que sejas derrotado pelos adversários. Sairá contra eles por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. No episódio 2 de nossa série, falaremos a respeito do retorno do povo judeu quase 2000 anos depois para sua terra de origem e como este retorno tem impactado o mundo e principalmente o que tem acontecido no Oriente Médio desde então. Para você não perder nada dessa série, se inscreva no canal, ative as notificações, aproveita e deixa aquele like legal, compartilhe esse vídeo com todos que você ama. Até a próxima. Falou, querido. Nação escolhida, pátria eternal, a raça eleita, a propriedade perfeita de um rei soberano sobrenatural.